chamo Leonardo Romano, sou um executivo do Supply Chain aí, com aí 2 décadas de experiência em operações, planejamento, logística, enfim, supply como um todo. Encerrei no final de janeiro uma posição na Natura, né, uma empresa que eu fiz uma carreira longa, e estou agora abrindo novas pistas interessantes que a gente pode trocar também no final da palestra. E eu escolhi falar sobre um dos temas talvez mais recentes que fez parte da minha jornada, que é o tema de planejamento, de jornada de transformação de planejamento. Eu liderei esse tema no meu passado mais recente, e para fazer esse programa precisei fazer muito benchmarking aqui e fora do país também, então percebi como o tema está latente, não só nas indústrias de bens de consumo, que talvez são a escola clássica, né, de planejamento, mas também no agro, também empresas de varejo, que depois da pandemia estão se disruptando, empresas de mineração. Então tenho recebido muito contato da Arábia, da China, empresas de mineração para falar sobre planning, trocar sobre expertise, né? Então acho que é um tema que está super presente e, de verdade, creio que é um processo ou uma função que pode gerar muito valor para a organização, né? Então essa é a ideia. Trazer esse tema para vocês aqui em 3 dimensões. A primeira dimensão, que eu estou chamando de desenho ou design, né? Como a gente, o que eu tenho visto da localização da função de planejamento nas organizações. Acho que esse é um primeiro tema para a gente explorar. Um segundo tema da execução da transformação em si, e aí não tem como não falar de AI, mas acho que tem bons pontos para a gente também debater sobre a aplicação da AI. E por fim, o tema de cultura, que em qualquer panorama de transformação é sempre o pano de fundo importante, né? Então, a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês, para a gente começar a aquecer, para a reflexão aqui de cada um, é: onde mora hoje a função de planning na sua organização, né? Ela é uma função que hoje se reporta a uma área específica, a uma diretoria ou vice-presidência, ou ela já é uma função que tem um alcance maior no negócio e está mais a serviço da estratégia, né? O que eu tenho percebido nessas jornadas de transformação é que cada vez mais a função de planejamento está saindo de áreas específicas e servindo a organização como um todo, né? Isso não é trivial, porque historicamente sempre foi uma função que morou ali, muitas vezes em supply ou na área comercial, mas a gente sabe que hoje em dia, se essa função está muito dentro de um silo, ela tem um poder de alcance e potência muito menor do que está a serviço da organização como um todo, né? Então, eu gosto de definir que essa função deveria estar se iniciando no final ali do planejamento estratégico da organização, né? Cada organização faz seu ciclo de planejamento estratégico, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 1 ano, né? Tem negócio que hoje não tem mais esse tempo todo para se estruturar e tem que fazer revisões constantes. E a partir da revisão da estratégia entra a função de planning. Já numa camada estratégica, por exemplo, com o marketing, se é uma indústria, né? Olhando para a definição de portfólio, para a segmentação de portfólio, uma análise crítica e mais numérica sobre se o portfólio que a gente tem ele é suficiente e ele entrega o valor necessário, mas também se ele traz eficiência, né? Vocês estão acompanhando as notícias, acho, aí de muitas organizações multinacionais fazendo decisões sobre a escolha de linhas inteiras de produto a serem descontinuadas, né? Isso tem a ver certamente com uma jornada de geração de caixa, de aumento de eficiência, né? E de compactação do portfólio a serviço do negócio. Ainda nesse aspecto estratégico, uma função que originalmente não estava dentro de planning é a função de pricing, de precificação, né? Eu vi, por exemplo, alguns casos no varejo super interessantes no histórico recente, de empresas que aumentaram exponencialmente sua geração de margem a partir da colocação da função de pricing a serviço desse planejamento total, né? Porque, obviamente, você pode receber os guidance ali de uma área de marketing que pode definir, esse produto se posiciona aqui, mais ou menos esse é o range de preço, mas depois a execução da precificação, ela está muito conectada com os demais componentes do planejamento, né? Geração de margem, definição de volumes para o supply. Então, quando a gente pensa, né, numa escolha de pricing que pode ser mais conservadora, vou aumentar para ganhar margem, a consequência natural vai ser a redução de volume. Então, o supply tem que estar conectado para poder preparar o parque fabril, a cadeia de fornecimento, né, para esse ajuste, por exemplo. É muito comum a gente ver também a área financeira, né, nessas jornadas de planning ganhando uma proximidade grande com o negócio, né? Muitos aqui acho que são de supply e a gente está acostumado a ter lá sempre a área financeira, precisa reduzir, precisa, né, comprimir, compactar. Quando o finanças está
conectada nessa função de planning mais end-to-end, você traz componentes de medição da eficiência da estratégia muito mais claros. Por exemplo, tem usado, né, o GMROI, que é o retorno, quanto a cada real de inventário empregado, quanto retorno de margem. Essa é uma métrica que não é trivial, né, a gente nem todas as companhias usam, mas é uma forma de medir numericamente, quantificar o retorno financeiro de estratégias, né, de supply e de planejamento. Vendas, esse é outro componente importante dessa jornada, né? Como a gente desdobra as metas de crescimento de marca, canal, né, geografia, integrando isso dentro dessa jornada de planning. Então, um exemplo que eu gosto de citar, né, que aconteceu comigo nessa jornada, a gente tinha lá um target de crescer uma marca 15% no ano, né? Recebemos isso da formulação estratégica. Dentro dessa jornada de planejamento integrado, a gente foi olhar para a suficiência da empresa para chegar nesse crescimento, né? Então não é uma meta que é colocada e a gente depois de 6 meses vai descobrir que não era factível, né? Então você faz uma análise, por exemplo, de building blocks, você olha para o sellout, entende se tem esse espaço, olha para o seu portfólio junto com o marketing, a gente tem inovação suficiente e relevante para preencher essa meta de crescimento dessa marca né, neste ano. Se a resposta é não, a responsabilidade, né, da função de planejamento é provocar essa discussão e devolver essa discussão para o comitê executivo, né? Então a gente fez uma análise de eficiência e talvez a gente tenha que chegar na receita de uma outra maneira, porque a gente não está maduro ainda nesta marca para chegar lá, né? Então são insights que vêm dessa jornada e que mostram o poder que essa função tem se ela está de fato a serviço do negócio e não, obviamente, né, limitada a um silo de atuação, né? E depois sem falar do clássico, né, S&OP, enfim, então a geração de forecast, o trabalho muito próximo do supply para a preparação da cadeia. Então a gente aí dimensiona essa função de fato de uma maneira mais integrada. Eu gosto de dizer o seguinte, né, se tem um lugar na empresa para que todas as funções estratégicas estejam juntas, esse lugar é planejamento. Talvez essa seja a maneira de resumir, né, metaforicamente essa proposta de design, de desenho da função de planning nas organizações que estão fazendo isso com mais modernidade. Bom, uma vez que a gente define desenho, vamos para execução. E aí, obviamente, é natural, vocês vão ver inúmeros cases nesses 2 dias, né? Acho que muita gente veio aqui para isso também, sobre a aplicação de AI, como é que estão os casos, como é que a gente está escalando, né? E, assim, acho que não é mais um problema a gente pensar em soluções de AI para cada tipo de negócio, né? Hoje já tem muita coisa disponível, né? Especialmente quando a gente fala de planejamento. Soluções de ponta para grandes corporações, que provavelmente vão ter um custo mais alto, mas te entregam uma sofisticação muito elevada. Soluções para empresas menores, tem muita startup emergindo nessa camada de planning, procurement, compras, enfim, que são soluções bem interessantes também. Agentes autônomos, orquestradores. Isso tudo acho que não é novidade para ninguém, né? Mas a minha experiência vivida nesse assunto, ela mostra como é fundamental a maturidade e o entendimento do teu ponto de partida na tua organização para uma jornada de AI, né? É muito tentador a gente sair, né, escalando produtos digitais, mas a consequência disso pode ser muito complexa para a organização, né? A AI, ela não resolve um mau planejamento, ela escala um mau planejamento, né? Ela potencializa o mau planejamento. Então, antes de você, né, começar na jornada de AI, tem algumas perguntas que têm que ser respondidas e algum trabalho importante de organização que tem que ser feito, muito orientado a processos e principalmente dados, informação, né? Eu vou contar um exemplo que a gente viveu lá. A gente desenhou um produto de machine learning super potente, sofisticadíssimo para fazer forecast, previsão de demanda, né? E, cara, tinha 10 cientistas em torno do produto ali para fazer a primeira fase de escalada, prototipagem. A gente começou a medir o erro de demanda desse protótipo. Muito bom, caindo, cruzou a linha do planejador humano. Ótimo, né? Podemos virar e jogar para AI, né? E começamos a fazer funcionar a previsão a partir desse produto. Primeiro mês, ok, depois começou a perder performance, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o erro nas nuvens, subiu pra caramba, né? E, bom, para tudo, volta com a turma, né? Coloca a mão de novo, por favor, volta, né? A atuar e fazer o teu forecast. E fomos estudar, e a gente percebeu que uma coisa era um ambiente de prototipagem, com dados super estruturados, que foram preparados para aquilo, outra coisa era o running com um funil de dados que tinha vários buracos.
né, vários missings ou dados errados, então tivemos que investir bastante em data quality para poder corrigir isso. E foi quando eu aprendi que existe o Machine Unlearning, né? O Machine Learning todo mundo conhece, o Unlearning não sabia que existia, né? Então a velocidade que o modelo desaprende, ela é ainda mais rápida com aquela que você demora para fazer o modelo se estabilizar. Então, assim, não adianta, todo mundo precisa provar, né? Esse troço tá aí e ele vai. Eu estava até no MIT com um pesquisador que é focado em AI mês passado e a frase que ele usou foi uma frase bem impactante. Então, a AI está para o mundo do trabalho, especialmente as camadas de entrada, né, administrativas, etc., como a pandemia estava para o mundo em 2020, em janeiro. Né? Então, se você pensar em janeiro de 2020, a gente tinha as primeiras evidências na China, né, do vírus, etc., depois Itália, e aqui no Brasil, não sei se chega, se não chega, cara, é muito rápido e vai chegar e vai impactar e vai converter. Essa dúvida a gente não tem, né? Ou pelo menos muitos de nós não temos mais. Mas a realidade para cada organização é diferente. Isso é fundamental que todos tenham ciência e se preparem para isso, né? Porque senão... E aí uma forma de fazer, talvez para quem não é nativo digital, a empresa que talvez esteja ainda, né, amadurecendo nisso, seja começar pequeno para escalar depois. Então escolher uma etapa do teu processo de planejamento, por exemplo, ou compras ou logística, menor, que você tenha um pouco mais de dados controlados para poder provar. E ali você coloca um produto digital, né? E coloca uma squad de gente com autonomia para poder fazer aquilo acontecer. E depois você faz uma outra numa segunda etapa. Então, começa com previsões de demanda, vou para inventário, vou para pricing, por exemplo, e depois você escala isso numa visão de ecossistema, uma vez que essa cultura está criada, a gestão de dados está aprendida. Então, é o famoso errar menor no começo para poder fazer, né, uma escala mais rápida. Isso, de novo, né, não vou aqui me estender, a gente pode trocar um pouquinho depois, acho que é um tema super fascinante nesse momento e também preocupante, acho que para todos nós, né, executivos, quem não está preocupado precisa estudar um pouco mais, porque a gente vai, de fato, ter uma disrupção importante em todas as carreiras, né, acho que a questão é quando, né. E aí eu queria falar um pouco do elemento cultural, para a gente caminhar para o fechamento e poder bater papo. Com uma outra pergunta que eu queria deixar para vocês, né? Na organização de vocês, de quem é o plano? Tem um dono, né, do plano? E não estou falando quando dá certo. Quando dá certo, geralmente aparece, né? Eu tive esse insight, essa ideia foi minha, eu falei que ia vender. Mas quando dá errado, né? Quando dá errado, né? Pense um pouquinho na sua realidade. A gente nomeia, né? Eu falei lá para o supply que ia vender, ele não acreditou e agora não tem o produto. Você falou, mas você não carregou no sistema, então não adianta nada, né? Ou o seu pai, não, eu sabia, mas o financeiro veio e falou para eu reduzir o inventário, então eu tive que... Se isso ainda é uma realidade, isso é uma realidade presente, eu diria que na maioria das organizações, talvez aí esteja a grande oportunidade de transformação. Nesse contexto do planning integrado e a serviço do negócio, mais do que um dono, né, pelo se deu certo ou se deu errado, é criar uma cultura de um processo que é coletivo, que é colegiado e que entrega valor para a organização, tendo responsabilidades claras, óbvio, mas tendo uma accountability de todos pelos entregáveis finais, né? E eu não posso deixar de mencionar isso para vocês, porque eu só vi dar certo quando foi assim. Não só na Natura, que eu trabalhei bastante tempo, mas nas empresas que eu fiz pesquisa e troquei ideias, né? As empresas estão mais bem posicionadas nessa função, nessa disciplina de planning, são empresas que colocaram o planning como uma das forças da corporação. Eu não estou discutindo aqui report, você precisa ter uma área de planning reportando no Comex, isso é muito particular de cada empresa. Mas a função tem que ter autonomia, por um lado, e tem que ter a capacidade de mobilizar a organização inteira. Como eu falei, né? Se eu vou discutir com o marketing o tamanho do portfólio, ou se essa linha de produtos ela não é mais rentável, se a função não está empoderada, essa discussão já nasce perdida, né? Não tem espaço para essa conversa, né? E acho que isso é super importante porque uma vez que a função está criada e está empoderada, você consegue criar a amarração entre os times, o engajamento entre os times. Uma das empresas de varejo que eu conversei, por exemplo, os planejadores de categoria lá, moda, né? Então categoria de roupas e tal, o cara tinha um nível de autonomia, é um planejador, mas ele respondia pela geração de margem e caixa daquela categoria. Ele não respondia se ele colocou o plano certo, se o WAPE está bom ou não. Margem e caixa. Então isso dava para aquele grupo que estava em torno daquela categoria toda uma accountability para dizer, eu vou na área de produto, discutir sobre o produto, eu vou na área de supply, discutir sobre a colocação do fluxo de compras, eu vou em vendas para dizer, você precisa, né, eu não vou te dar mais produto enquanto você não vender isso aqui. Então, isso gera uma accountability muito cross, muito transversal, que acho que
no fim do dia é o que a gente busca, né, de ampliação de resultados num contexto que está cada vez mais complexo, incerto, né, em todos os negócios. Então, para encerrar, acho que esse é o recado que eu queria deixar, né. Eu ainda tenho dúvidas sobre a velocidade que a AI vai gerar valor para todos os negócios. Acho que a gente ainda tem uma distribuição, né, de maturidade das organizações, algumas já muito prontas para capturar valor, outras ainda não. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que um bom processo de planning pode gerar um valor muito rápido, em curto prazo, para qualquer organização, né? 3, 6 meses uma jornada bem implementada, dá para começar a ver captura de valor, de margem, receita de serviço ao cliente, de caixa. Então, acho que é um processo que vale muito a pena um bom investimento e um bom trabalho de transformação. Tá bom? Muito bem, gente. Acho que encerramos o tempo ali. Queria agradecer bastante a presença, a participação. Foi um prazer estar com vocês aqui e estou disponível para mais as conversas.